Oi, gente! Então, hoje nós iremos aprender sobre a tabela periódica, né? Que ela é uma organização dos elementos químicos que foram descobertos, né? E foram organizados segundo a sua propriedade. Dessa forma, nós temos 118 elementos químicos, dos quais tem os naturais, que foram encontrados na natureza, e tem os artificiais, que foram produzidos pelo ser humano. Então, vamos começar por cada quadradinho, né? O que significa, o que é que está composto em cada quadradinho. Então, né? Analisando aqui bem direitinho, nós temos esse daqui, né? Essa sigla LI é o símbolo químico, né? Então, cada um desses quadrinhos aqui vai ter o símbolo químico de cada elemento químico, né? Então, esse número que está aqui na superior à esquerda é o número atômico. E lembra lá que o número atômico é o mesmo número de prótons. E o que são prótons? Prótons são as partículas positivas que todos os átomos têm, né? Assim? Então, nós temos o símbolo químico, né? Que no caso é a sigla. E embaixo do símbolo químico nós temos o nome do elemento químico, que nesse caso aí é o lítio, né? Lítio é o nome desse elemento químico. E embaixo do nome do lítio, no caso aí, nós temos o peso atômico, que também pode ser chamado de massa atômica. Porém, né, algumas tabelas periódicas vai se diferenciar. O peso atômico pode estar em cima, né, no caso na superior, e o número atômico, que é o número de prótons, pode estar na inferior. Ou seja, vai depender de cada tabela periódica. O importante que você saiba é o seguinte, que o número atômico sempre vai ser um número inteiro, ou seja, vai ser como se fosse 1, 2, 3, 4, 5, né? Nunca vai ser, um exemplo, 47,942, né? 69,723, nunca vai ser assim, né? Com o número decimal. Sempre será um número inteiro. Então, dependendo da tabela periódica que você pegar, você vai lembrar que o número atômico, para identificar, né? Ele sempre vai ser um número inteiro, né? Mas como identificar o peso atômico de cada elemento químico? Lembrem sempre que o peso atômico vai ser o dobro, né? Ou mais que o número atômico. No caso do lítio, o peso atômico, que é a massa atômica do lítio, é de 6,94. Olhem só. Se o número atômico dele é 3 e o peso dele é quanto? 6,94, ou seja, é o dobro, ó. O dobro de 3, 6, né? Mais um pouquinho, né? Que é 0,94. Então, é dessa forma que vocês podem diferenciar o número atômico e o peso atômico de um elemento químico. Dessa forma, nós temos os períodos, aqui, ó. Vocês podem observar os períodos. Os períodos sempre vai ser de 1 até o 7, ou seja, a tabela periódica tem 7 períodos, né? E o período sempre vai seguir nessa linha horizontal, ou seja, sempre assim, ó, sempre. Primeiro período, ó, é composto pelo hidrogênio e o hélio. Aí o segundo período, o lítio, o berílio, o boro, o carbono e assim sucessivamente. O terceiro período é composto por quem? E vai assim, ó, sempre nessa linha horizontal, todos eles, certo? Então, os períodos vai ser classificado pelo número de camadas que cada elemento químico vai ter. No caso do hidrogênio, o hidrogênio vai ter apenas uma camada, né? De valência, ou seja, é a camada K. Lembram lá da teoria de Bohr, né? Que ele falou que o átomo tinha 7 camadas e elas eram K, L, M, N, O, P e Q. Então, se no período 1 a gente tem o período 1, quantas camadas é? Uma só, né? Portanto, é a camada K. A gente passando para o período 2, né? Período 2, ele tem duas camadas, que quais são elas? K e L, né? O período 3, temos 3 camadas de valência em cada um dos elementos químicos, que é K, L e M. Ou seja, sempre vai seguir essa ordem nos períodos. Se a gente for para o período 7, nós temos K, L, M, N, O, P e Q. Ou seja, sempre vai seguir essa ordem. Espero que vocês estejam entendendo, certo? Se não, vocês voltam o vídeo um pouquinho e analise direitinho. Então, aí vocês podem observar aqui que nós temos os latanídeos, que são esses aqui de azul, acredito eu, não sei que cor realmente é essa. E essa aqui meio rosa, né, que é mais para um lilás, que é os actinídeos, latanídeos e actinídeos.
Eles fazem parte, no caso do latanídeo, faz parte do período 6 e o actinídeo do período 7. Vejam aqui que, ó, o período 6 puxa uma setinha e aponta para o latanídeo. E o período 7 puxa uma setinha e para os actinídeos, né? Por que eles estão aqui? Porque imaginem só, se a gente fosse pegar todos esses elementos e fossem colocar aqui, né? Ou seja, todos esses outros aqui iam ficar mais adiante. A tabela periódica ela ia ficar muito extensa nos períodos 6 e 7. Por isso foi mais viável colocar os latanídeos e os actinídeos aqui embaixo e apenas puxar uma seta para cada um. Mas eles são do período 6 e 7, né? Latanídeos do 6 e actinídeos do 7. Então, dessa forma, né, já vimos os períodos de cada um. Agora iremos ver os grupos, ou também, por assim dizer, né, chamando de família. Então, nós temos 18 grupos, ou, assim dizendo, né, 18 famílias, ó, começando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, né? 18 grupos ou 18 famílias. Lembrem sempre, né? Os períodos são na forma horizontal, sempre assim, e os grupos ou famílias na sua forma vertical, né? Ou seja, sempre assim, né? Então, para classificar a questão de período, aliás, de grupos e de famílias, foi necessário que ficasse dividido em dois, né? Que no caso são os elementos químicos representativos e os elementos químicos de transição. Preste atenção. Ó, esses dois aqui, juntamente com a parte do bóron para lá, essa parte todinha aqui, são chamadas de elementos de, aliás, os elementos representativos. E todos esses aqui, né, que sobraram juntamente com os latanídeos e actinídeos, são chamados de transição, né? Então, dessa forma, eles fizeram o quê? Né? Eles disseram que os elementos representativos, que são os mais utilizados, serão chamados de grupo A e os de transição de grupo B, né? Então, para a gente dizer que vamos lá para a família A, no caso o grupo A, né? Que só são os elementos químicos representativos. Então, a gente fala assim, que é família 1A, né? Família 1A, família 2A, ou grupo 1A, 2A, né? Aí, família 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Vocês podem pegar até por aqui, ó. Não é 13, o grupo 3, você pode dizer família 3A, no caso, né? Família 4A, família 5A, e assim sucessivamente, até a 8A, né? Então, e os de transição sempre vai ser 1B, 2B, 3B, né? Sempre vai ser assim, dessa configuração. Então, mas para isso nós temos alguns nomezinhos que a gente dá para os elementos representativos. Com exceção do hidrogênio, esses laranjinhas aqui, a gente tem os metais alcalinos, certo? Todos esses aqui são conhecidos como metais alcalinos, com exceção do hidrogênio, como eu falei. Esses da amarelinho aqui são os metais alcalinos terrosos. Aí, quando a gente passa para cá, né, na família 3A ou 13, né, nós temos a família do bóron, que é todos esses daqui, a gente pode dizer que é a família do bóron, certo? Ó, bóron. Aí a gente passa para a família 4A. Essa família todinha aqui é a família do carbono, ó, carbono. A família 5A, nós temos a família do nitrogênio. Ou seja, todos esses daqui compõem a família do nitrogênio. Aí, passando para a família 6A, né, ou 16, como está aqui, a gente não vai dizer que é a família do oxigênio. A gente diz que é os calcogênios, certo? Os calcogênios. Passando para a família 7A, a gente não vai dizer que é a família do flúor, mas a gente vai dizer que é a família dos halogênios, certo? E o grupo 18, ou família 8A, nós temos os gases nobres, certo? Essa é a configuração, metais alcalinos terrosos, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênio, halogênio, né? Tudo assim, quando eu falo assim, é a família completa, e os gases nobres. Aqui nós temos algumas informações, né? Só para mostrar para vocês. Ó, esses verdinhos aqui são os não metais. Então, todos na tabela periódica que estão em verdinhos, no caso, esses daqui, né? São os não metais. Aí nós temos os gases nobres, que a gente já viu, né? Na família 8A, os metais alcalinos, que é na família 1A, a gente já viu. Metais alcalinos terrosos, que é na família 2A, a gente já viu também, né?
Nós temos os semimetais, que são esses daqui, né? Como vocês podem observar, todos esses que estão no verdinho mais puxando para verde piscina, né? São os não metais. Aliás, são semimetais. Nós temos os halogênios, que a gente já viu, né? Que são esses aqui da família 7A. Nós temos outros metais, que são esses outros que vocês podem ver, né? Mais azuis, mais ou menos. Nós temos os metais de transição, que a gente já viu também, que são esses daqui, né? Juntamente com os latanídeos e actinídeos. Só que a gente vai dar um nome para esses dois aqui, né? Que eu acabei de falar, que são, no caso, os latanídeos e os actinídeos. Então, gente, essa é uma breve explicação sobre a tabela periódica, né? Se você chegou até aqui o final do vídeo, eu digo que você é um guerreiro ou uma guerreira. Espero que tenha entendido. E é isso. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.